Olá, conheço o seu canal há pouco tempo e por motivos de segurança e privacidade não irei revelar o meu nome verdadeiro. Portanto, vou utilizar o nome fictício de Gabriel. E também não irei revelar o nome da cidade onde isso aconteceu, mas foi no estado de Alagoas. O que irei relatar aqui aconteceu no ano de 2017. Eu atualmente estou morando no interior de São Paulo, mas naquele ano de 2017 eu morava no estado de Alagoas. Naquela época eu morava com a minha mãe e minha irmã em uma casa no interior do Alagoas. Éramos uma família muito unida e feliz. No final de 2016, uma mulher que era conhecida nossa se mudou para a nossa rua, bem perto da nossa casa. Ela tinha 2 filhos, uma menina e um menino. Eles já eram adolescentes. Nós já o conhecíamos, mas não éramos muito amigos deles. Até que quando eles mudaram para nossa rua, acabamos conversando mais com eles e ficamos bastante amigos. Em fevereiro de 2017, a mãe daqueles garotos que tinha se mudado para nossa rua morreu em um acidente de moto. Esse acidente e essa morte comoveu a cidade inteira. Até mesmo a pista que ela morreu ficou toda arranhada da moto. Obviamente, minha irmã e eu ficamos muito tristes, pois estávamos muito amigos dos filhos dela. Inclusive, conversávamos bastante com ela também. Por causa de toda essa reviravolta, o filho dela estava dando depressão por não superar a morte da mãe. E foi nesse momento que eu e minha irmã ficamos ainda mais amigos do filho dela, para ajudá-lo a superar tudo isso. Sempre o chamávamos para nossa casa, para conversar e jogar um pouco. O começo dessa história começa em junho de 2017. Eu, minha irmã e minha mãe somos evangélicos e sempre gostamos de frequentar a igreja. E nós chamávamos ele para ir com a gente. Ele até ia, mas não era sempre que ele gostava de ir com nós. Até que teve uma noite de quarta-feira que eu fiquei em casa. Minha mãe e minha irmã foram para a igreja. E esse amigo nosso resolveu ir se divertir um pouco com outros amigos dele. Eles foram beber dentro da casa dele. Se divertiram como amigos normais. Porém, um dos amigos dele, que estava na festa, depois de ter bebido, começou a ter um comportamento estranho. Começou a mudar a sua voz. Começou a mudar a cor dos olhos e ficou com uma fisionomia muito estranha. Até que a voz dele começou a ficar igual a voz de um espírito maligno. Depois de ver tudo aquilo, os amigos dele que estavam ali começaram a correr para fora. Porém, o mais assustador é que esse garoto que estava desse jeito, possuído, fez alguma coisa que não deixava que as pessoas se movimentassem para correr. O meu amigo conseguiu escapar e pediu ajuda. Ele correu logo para a igreja, onde minha irmã e minha mãe estavam, e chegando lá pediu ajuda ao pastor. Fizeram uma oração nesse garoto
que estava possuído. E o mais assustador dessa história começa agora. Quando ele voltou ao normal, ele falou que durante aquele tempo em que estava inconsciente, ele foi levado até um lugar onde todo mundo ficava queimando. Era um lugar extremamente feio e que passava uma sensação muito ruim, onde ele sentia muita dor. Um lugar onde as pessoas eram jogadas no enxofre de fogo. E o mais assustador de tudo é que a mãe do meu amigo, que havia morrido há meses antes de moto, aquele garoto disse que tinha visto ela por lá. Disse que, inclusive, ela tentou falar com ele. Depois que tudo voltou ao normal, rapidamente eu, junto com a minha irmã, fomos até a casa do nosso amigo. Chegando lá, logo na hora em que eu entrei, eu senti uma energia muito negativa e pesada naquele lugar. Depois daquele dia, eu, minha mãe e minha irmã resolvemos especular mais sobre a família daquele garoto. E descobrimos que a família dele seguia um caminho bastante errado. Caminhos esses que não vou entrar em detalhes aqui. Um tempo depois, nos mudamos daquele lugar e nos mudamos para o interior de São Paulo. E desde então, sempre fico curioso em saber o que aquele garoto e a irmã dele estão fazendo da vida, sem sua mãe por perto para ajudá-los. Boa noite. Em uma tarde de verão, um jovem casal realizava o seu primeiro encontro. Com vontade de ter um pouco de privacidade, o rapaz decidiu levar a garota até uma montanha conhecida na região como um bom lugar para se namorar. Após ficar um bom tempo na montanha, o sol começou a se pôr e eles decidiram retornar para casa. Porém, o rapaz acabou fazendo uma curva errada e se encontrou em uma estrada desconhecida por ele. Já estava ficando escuro e então ele decidiu continuar em frente até ver em sua frente um túnel. Definitivamente, eles não tinham feito este caminho anteriormente. Receoso por estar perdido, o rapaz entrou lentamente com seu carro naquele túnel. Assim que a escuridão envolveu o carro, alguma coisa bateu na janela traseira. Assustada, a garota se virou para trás para tentar identificar o que era, porém não conseguiu ver nada. Parecia que eles estavam sozinhos naquele túnel. Até que novamente, alguma coisa bateu novamente na janela. O rapaz começou a acelerar o veículo, na tentativa de sair do túnel o mais rápido possível. Mas quanto mais ele acelerava o carro, mais parecia que coisas estavam batendo na janela. Parecia que dezenas de coisas estavam atingindo o carro em todas as direções. Então, o rapaz pressionou o acelerador com mais força. A garota choramingava amedrontada. Ambos queriam chegar em algum lugar com pessoas o mais rápido possível. Depois de um tempo,
que pareceu uma eternidade, o túnel terminou e eles avistaram um pequeno posto de gasolina ao longe. Assim que chegaram lá, os dois saíram do carro e sentiram um alívio quando viram o lugar iluminado. No instante que voltavam para o carro para seguir o caminho para casa, a garota percebeu que havia impressões de mãos em todas as janelas do carro. Elas eram de todos os tamanhos e havia apenas o espaço de 1 centímetro entre elas. Abatido, o rapaz pediu para um funcionário do posto de gasolina limpar as janelas. Os dois sentaram dentro do carro e ficaram observando enquanto ele jogava a água e esfregava todo. Um calafrio de medo percorria o corpo dos jovens. O funcionário do posto continuava fazendo a espuma, esfregando e jogando água. Mas quando ele terminou de limpar todas as janelas, ele inclinou a cabeça para o lado, caminhou até a janela do motorista e bateu levemente. E então ele disse: "Amigo, mas todas essas marcas de mãos estão do lado de dentro do carro." Foi então que eles perceberam que o que quer que fosse aquilo dentro do túnel, na verdade, estavam dentro do carro deles. E por isso, não importava o quanto ele acelerasse, a coisa continuaria dentro do carro. Boa noite.